Já ouviu falar no Rally de Natal nas bolsas? Será verdade que os mercados tendem a valorizar em dezembro? Neste episódio vou explicar-lhe o que é afinal este fenómeno conhecido como Santa Claus Rally e se há aqui algum fundo de verdade ou se é um mito em jeito de Pai Natal. Olá, o meu nome é Bárbara Barroso, sou especialista em educação financeira e finanças pessoais e sejam bem-vindos ao Money Bar. Here we go. The dollar is our god. Olá meus amigos, como é que vocês estão? Espero que, como sempre, estejam todos bem e com saúde. E vamos lá ver. Já se inscreveram na Masterclass de dia 9 de dezembro? Ainda não? Então estão à espera do quê? No dia 9 de dezembro às 21 horas vou dar uma Masterclass intitulada Investir com Sucesso, os passos para começar a pôr o seu dinheiro a render. Nesta Masterclass vou partilhar os pilares essenciais para investir em bolsa, como construir uma carteira de investimentos certa para si, além de como pode ser financeiramente bem sucedido no mundo dos investimentos, independentemente do dinheiro que tenha para começar. Por isso, se está farto, se está farta de ter o dinheiro parado e está a perder valor quando ele está parado e quer começar a investir, inscreva-se na Masterclass, que é 100% online, 100% gratuita. E para quem tem perguntado também sobre quando é que abre a nova edição do curso Zero à Liberdade Financeira, digamos que recomendo que estejam presentes na Masterclass porque no final vamos ter novidades. Eu vou deixar aqui o link na descrição, por isso aponte na agenda, partilhe também com os amigos, familiares, dia 9 de dezembro, às 21 horas, horário de Portugal continental, eu vou estar à sua espera. Pois então vamos ao nosso tema de hoje e que acaba por estar relacionado com a época do ano. Vamos falar do Santa Claus Rally. Que é aqui uma teoria que sugere que as ações sobem nos últimos dias do ano, mas se vamos olhar aqui os dados dos últimos 94 anos, será este afinal um mito ou realidade? Vamos então perceber o que é isto do Rally de Natal, que os americanos chamam Santa Claus Rally, e que no fundo retrata uma valorização nos mercados acionistas a nível global no mês de dezembro, e normalmente visto na última semana ali antes do ano novo e que tende a prolongar-se até janeiro, levando inclusivamente a quem se refira depois a este fenómeno no início do ano como efeito janeiro. O Santa Claus Rally foi pela primeira vez registado na obra Stock Traders Almanac em 1972 e desde então tem-se vindo a analisar os dados todos os anos. E eu fui aqui buscar alguns dados da Schroders, da Sociedade Gestora Schroders, e de acordo com um estudo publicado, e foram pegar aqui nos dados do MSCI World Index, que é o índice que agrega aqui os mercados globais, é um índice global composto por mais de 1.550 empresas, mais ou menos, de capitalização bolsista, digamos, média e elevada, dos 23 mercados desenvolvidos, ou seja, estamos a falar aqui de um índice que é muitas vezes tido como o benchmark, a referência, quando queremos ter aqui um agregado das bolsas, das principais bolsas mundiais. Portanto, este índice foram os dados que foram usados pelas Schroders para avaliar o estudo. Mostra o quê? Mostra que este índice valorizou no mês de dezembro 78% das vezes desde 1926, fazendo aqui de dezembro o melhor mês do ano em muitos mercados acionistas, e aqui estamos a pegar neste índice global. Estes dados analisados pela Schroders são fornecidos pela Morningstar, então mostram que as ações americanas que registaram rentabilidades positivas em 78% dos dezembros desde 1926 apresentaram uma rentabilidade média de 1,6% só em dezembro, ok? E dos 12 meses do ano, dezembro tem de longe a maior probabilidade de retornos positivos. E isto tem a ver com este fenómeno então do Santa Claus Rally ou
do rally do Natal. Mas quando vamos olhar mesmo para 2020, ou seja, estamos a falar do ano de pandemia, e se olharmos em específico aqui já, em vez de usarmos um índice global, se vamos olhar aqui para os mercados norte-americanos, eles registaram o melhor retorno mensal de dezembro em mais de uma década. Mas se formos olhar para dezembro de 2018, já houve uma performance negativa, tendo sido apenas a 7ª vez em 35 anos que o Santa Claus Rally não se concretizou. E a pergunta que se pode estar a colocar é: mas qual a razão deste fenómeno em dezembro? Porque é que isto acontece em dezembro? E há muita especulação quanto às razões para este efeito, e algumas das justificações apontadas são, primeiro, a própria psicologia do investidor, ou seja, há um otimismo geral das pessoas com as perspectivas do novo ano, há o espírito natalício também, portanto há aqui uma boa disposição e predisposição do investidor, e que não deve ser também ignorada. Depois, ainda dentro dos pequenos investidores, muitos aproveitam os subsídios e aproveitam os bónus de final de anos para investirem, ou seja, para entrarem no mercado. Depois temos aqui rebalanceamento das carteiras dos gestores de fundos até ao final do ano, que leva a que haja alguns reforços em alguns títulos, e isto também está relacionado com outra justificação, que é um bocadinho um planeamento fiscal, onde os grandes investidores vendem as ações que estão com performance mais baixa ou com perdas antes do final do ano para fazer aqui uma compensação fiscal. Depois também tem aqui o facto de haver quase como uma profecia autorrealizável, ou seja, se há aqui um conjunto de pessoas, uma massa de pessoas que acredita que esse movimento vai acontecer, acaba por alimentá-lo, não é? Ou seja, se toda a gente acreditar que existe este fenómeno em dezembro, vão acabando por entrar no mercado e estar disposto a comprar e levando a comprar até alguns preços na expectativa de que esta valorização se materialize. Mas há aqui um alerta que deve ser feito, e é um bocadinho sobre o perigo, digamos, das substituições. E a acentuada queda, e eu mencionei aqui em dezembro de 2018, também é destacado aqui no estudo, acabou por provar duas coisas. Primeiro, que o desempenho passado não pode ser confiável, não é? Fazendo aqui repetir sempre aquela premissa de que rentabilidades passadas não são garantias de ganhos futuros. E outro ponto é que as substituições do mercado de ações só são verdadeiras até que o deixem de ser, não é? E efetivamente a história relacionada com o mercado de ações pode ser fascinante, pode levar a muitas suposições, não tanto superstições, mas também suposições, e por exemplo, já vou dar aqui alguns exemplos, mas de que o outubro é mau, de que deveria vender em dezembro, e o ponto é que tentar fazer o tal time the market, ou seja, tentar adivinhar os pontos de entrada e saída, o cronometrar o mercado, leva a que muitos investidores percam dinheiro, porque é impossível estarmos a prever de forma sistemática o que é que vai acontecer. Ninguém sabe o que é que vai acontecer no curto prazo, ninguém sabe o que é que vai acontecer daqui a um mês nos mercados. E, por exemplo, embora a história sugira que dezembro é um mês em que as ações então têm a maior probabilidade de apresentar uma rentabilidade positiva, quando vamos a olhar para os dados, junho até é um mês em que os retornos históricos são mais elevados. E aqui falamos de um retorno médio, pegando aqui no índice global, de 1,87% desde 1926. E setembro é um mês pior. E porquê é que as ações tendem a haver aqui, digamos, o efeito setembro? Porque acredita-se que os investidores voltam das férias e, portanto, tendem às vezes a necessitar de dinheiro e às vezes até desfazem-se de algumas posições. Dizer aqui que, obviamente, muitas vezes existe aqui a referência mais a mercado norte-americano, porque pela sua dimensão, pela sua liquidez,
por haver mais dados relativamente a este mercado, mas muitas vezes há aqui um efeito até de contágio a outros mercados e como eu disse no início, este Santa Claus Rally é um sentimento global e mesmo a Schroders já analisou outros mercados, inclusivamente europeus, e é interessante ver que o fenómeno verifica-se e materializa-se. Mas, como eu estava a dizer, há dados e os dados permitem-nos olhar com alguma informação, mas lá está, as performances passadas não são garantias de performances futuras. Mas pegando aqui, por exemplo, no mês de outubro, estava a falar do mês de outubro. Outubro é quase um mês de choque e, embora tenha proporcionado retornos positivos em 60% do tempo, quando estamos a analisar este período desde 1926, com as ações a apresentar uma rentabilidade média ali nos 0,6%, mais ou menos, ao longo da história, quando nós vamos olhar, assim, grandes momentos de colapsos, de problemas, verificaram-se em outubro. Temos outubro de 1987 com a Segunda-feira Negra, outubro de 1997 com a crise financeira asiática, outubro de 2008 com a crise financeira global, apesar de, obviamente, que o mercado subprime, o mercado de crédito imobiliário de alto risco começou a colapsar ali no verão. Eu lembro porque eu acompanhei muito de perto e depois estive nos Estados Unidos a acompanhar mesmo de perto. Em 2007, começa no verão de 2007, depois a extensão e a gravidade é percebida mais com o colapso e com a falência do Lehman Brothers a 15 de setembro de 2008, mas a verdade é que o sistema financeiro global depois, um mês depois, as ações globais foram varridas, caíram mais de 15%, portanto estamos a falar de outubro de 2008. Depois de outubro de 2018 tivemos guerras comerciais, aumento das taxas, ou seja, os investidores preocupados com as questões das tensões comerciais Estados Unidos-China, incerteza da política europeia, ou seja, outubro tem-se revelado de tempos a tempos assim, um mês mais caótico e com performances negativas até para as ações. E a propósito do time da market, eu gostava de dizer isto, ou cronometrar o mercado, isto depois é difícil fazer aqui uma tradução, não é? Tentar acertar nos tempos de entrada e saída dos mercados. Há uns dados também interessantes aqui da Schroders que eu gostava de destacar. Por exemplo, imaginando que em março de 2003 tinha investido $1.000. O estudo é com $1.000, mas podíamos pôr 1.000 euros, é só mudar a moeda para ser mais fácil, mas vou-me manter fiel aqui ao estudo, está com dólares, vai com dólares. $1.000 no MSCI World Index, ou seja, no índice global. Se tivesse colocado $1.000 em março de 2003 e tinha deixado o dinheiro, vamos imaginar, não investiu mais, mas deixou o dinheiro ali quietinho 15 anos. Ao final desse tempo teria $4.211, ou seja, uma valorização, teria usufruído aqui de uma valorização de mais de 321%. Isto sem ajustar à inflação, com as taxas, ou seja, em termos brutos. Okay? Portanto, tinha colocado $1.000 em março de 2013, 15 anos depois tinha 4.211. Agora, se tivesse tentado andar a fazer aqui o time da market durante esse período, e vamos imaginar, ou seja, o time da market é eu compro, eu vendo, eu entro, eu saio, eu entro, eu saio, eu entro, eu saio, porque agora está caro, agora está barato, mas vamos imaginar que andou a fazer isto neste índice. E que no meio de este entra e sai tinha perdido os 30 melhores dias do índice, porque nós nunca sabemos se é o topo, se é o chão, não é? Nunca sabemos se estamos lá em cima, se estamos no meio, nunca sabemos quando é que estamos no ciclo. Quando olhamos para trás, não é? Acertar no totobola à segunda-feira é fácil, mas quando estamos lá no meio do turbilhão, é mais difícil perceber. Mesmo agora, se pensar relativamente ao ponto em que está nos mercados, procura-se, mesmo analistas procuram fazer previsões, mas não são mais do que isso, previsões. E eu volto a falar disso muitas vezes, porque apanhou realmente a pandemia, toda a gente de surpresa. Todas as perspectivas no arranque do ano de 2020 era de crescimento nesse ano, apesar dos mercados estarem em mercados norte-americanos, europeus, mas mais o norte-americano. Falava-se havia bolha, não havia bolha, se iria continuar a subir, e estava tudo muito otimista, pelo menos para esse ano estava tudo muito otimista. De repente tivemos ali uma queda abrupta que ninguém estava à espera por causa da propagação da pandemia, e houve ali um pânico generalizado. Não é? Portanto, nós nunca sabemos o que é que vai acontecer. Mas voltando aqui ao nosso exemplo, imaginando que tinha perdido os 30 melhores dias do índice, vou recapitular.
Primeira opção, uma pessoa que tinha posto $1.000 em março de 2013, 15 anos, o dinheirinho ali a render, paradinho, não, parado no sentido de não sair do mercado. Investiu 1.000, 15 anos, investido esse dinheiro, $4.211. Investiu 1.000, andou a entrar e a sair, perdeu os 30 melhores dias do índice, o mesmo investimento agora estaria em $1.268. Ou seja, uma valorização de 26,8%, quando a outra tinha sido de mais de 321%, ou seja, teria perdido uma parte importante da valorização por ter estado naquele momento fora do mercado, ou seja, porque andou a entrar e a sair. E já para nem sequer estar a mencionar dos custos de corretagem, impostos, tudo isso pode fazer com que perca mais do que ganha. Daí que a consistência e a paciência sejam dois dos grandes aliados para quem tem investimentos e para quem quer ver os seus investimentos crescerem. E é importante pensar no longo prazo e para quem acompanha os mercados nas ações, isso significa pelo menos estar 5 anos, pelo menos 5 anos investidos para que possa completar aqui os ciclos, digamos, de mercado e os ciclos económicos naturais e não apanhar só, por exemplo, os maus momentos. Porque o que o comportamento dos investidores nos mostra é que, aliando a falta de controle emocional com baixo conhecimento, acaba por ser um cocktail para perder mais do que ganhar em bolsa. E é por isso que eu também quero convidá-la a estar comigo na Masterclass Investir com Sucesso, os passos para começar a pôr o seu dinheiro a render, que vai decorrer então no próximo dia 9 de dezembro às 21 horas. Inscreva-se, tem que se inscrever para acompanhar, a inscrição é gratuita e a Masterclass é 100% online, 100% gratuita, o link está na descrição. E pronto, era isto, tinha para vos trazerem mais um magnífico episódio do podcast Money Bar. Aproveitar como sempre para deixar um grande agradecimento pelo vosso carinho, mensagens e partilhas. Já sabem que podem continuar a acompanhar-nos também nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram. Vou deixar os links na descrição. Juntarem-se ao nosso grupo do Telegram e não se esqueçam de subscrever a nossa newsletter. Mais uma vez, para quem ouve em diferentes plataformas de podcast, subscrevam também o podcast onde estiverem a ouvir e se gostaram do conteúdo e acham que vai ser útil a outras pessoas, partilhem. Quanto a nós, encontramos no próximo Money Bar. Money! Here we go!